Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras. Isso aqui é muito, mas muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. Só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer. Meu nome é Ezio, sou apresentador do canal Flamengão News. Não esquecem de trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Galera, seguinte, essas notícias que eu vim falar para vocês aqui, tanto tá assim na nossa abertura, hoje basicamente é uma reflexão com relação ao que foi o jogo do Flamengo e a eliminação ontem para o Vitória da Bahia. Então vem comigo, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like nervosão nesse vídeo que é muito, mas muito importante a sua presença aqui neste vídeo, neste canal. Não esquece, tem produtos do Flamengo, se comprou, ajudou o Flamengo, se comprou, ajudou o canal aqui. Só você dar um toque aqui, não precisa nem sair do vídeo, clica acho que, se eu não me engano é compras, né, que vem escrito, você vai direto para YouTube, para Netflix, Shopee, Mercado Livre. Aí tem produtos do Flamengo que eu coloco aqui sempre para vocês. Comprou, ajudou o canal, comprou, ajudou o Mengão. Então nesse vídeo aqui, cara, notícias assim de contratações, estamos precisando, você viu aí ontem como é que estamos muito precisando disso. Vem falar de uma visão geral com relação ao Flamengo hoje, tá? O Flamengo tinha planos, né? O BAP, cara, ontem mesmo, né? Se não me engano foi anteontem. Ele deu uma declaração falando que o Flamengo brigaria pela tríplice coroa, no caso Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, para o ano de 2026. Menos de 24 horas depois, ou próximo disso, o Flamengo cai ridiculamente para o Vitória da Bahia. Mas não foi ridiculamente. O Flamengo dominou o jogo todo, teve várias chances e não foi eficaz. Tá aí o ridiculamente. Não foi eficaz. Mas você pode dizer assim, caramba, mas o Flamengo estava desfalcado, estava sem o Arrasca, né, sem o Paquetá, esses caras estão fora da equipe, ainda sem o Eric Pulgar e tal. Beleza, mas o elenco do Flamengo, pelo que tinha, dava para ter ganho melhor no Rio e dava para ter ganho ontem. Dava sim. O problema é que falta no Flamengo uma situação que a gente sempre fala aqui no vídeo. Falta uma constância. O Flamengo não tem aquele mesmo futebol que teve contra o Grêmio. Não tem. E não é por ausência de jogadores. Quase todo mundo que estava ontem lá no Barradão encarando Vitória estava no jogo contra o Grêmio. E nada pôde acontecer de bom no jogo de ontem. Porque, cara, sinceramente, era um Flamengo desanimado, sabe? Sem vontade de vencer. Lembrei aqui agora. O Jardim, ontem na coletiva, cara, na minha visão, concordei, né, em algumas coisas com ele, mas quando ele falou que não foi falta de comprometimento, não foi falta de luta, de vontade de vencer, eu discordei. Porque o Flamengo realmente teve a posse de bola, mas posse de bola o time do Felipe Luiz tinha muita no início do ano mesmo, 2026. E perdia, e empatava, e um futebol horroroso que aconteceu. Posse de bola o time do Tite tinha. Do Tite. Do próprio Felipe Luiz mesmo, em 2025. Tiveram jogos que não foram bons também. E o Flamengo, só que naquela época o Flamengo conseguiu os pontos. Conseguia vencer, conseguia empatar, conseguia progredir e ganhou o que ganhou. O time do Leonardo Jardim não tem constância. É um vai lá, vem cá. É um vai lá, vem cá. Viu o jogo contra o Vasco? Depois contra o Grêmio? E ontem contra o Vitória? Olha os absurdos. O jogo contra o Vasco, a gente era pra ter ganho, cara. Tava 2-0. Dava pra fazer o terceiro, dava pra fazer o quarto. O Flamengo não fez, porque o Flamengo tem um grave problema que dura anos. Muito tempo. O Flamengo não é um time
goleador. Faz algumas goleadas, faz. Quando a bola entra a primeira vez, segunda, terceira, aí pega o ritmo e vai. Mas quando sofre o gol no início, que nem sofreu ontem, um baita de um golaço do Eric, né? O Flamengo, cara, se borra. Infelizmente é verdade. Os caras ontem não estavam no patamar do jogo contra o Grêmio, mas nem de longe, cara. Nem de longe. O Flamengo tomou um gol no início, tinha totais condições de virar o jogo, mas não vira. O time não chuta, o time não tem alma. Ontem foi isso que aconteceu. E não foi por causa de jogadores, cara. Repito, 95% dos jogadores não estavam no jogo contra o Grêmio. E por que essa diferença? Porque o Flamengo não consegue manter. E essa é a verdade. O Leonardo Jardim ainda está em processo de melhoria do time. O Flamengo não se encontrou, não é o que a gente pensa que é, tá? A gente pôde ver no jogo contra o Vasco, a gente pôde ver na Libertadores, né, que o Flamengo, acho que foi contra o Cusco, mesmo jogo contra o Cusco, não foi bom. Teve uns jogos na Libertadores, teve uma sequência de jogos aí, agora não estou me lembrando aqui exatamente quais jogos que foram, mas o Flamengo tinha condição de vencer alguns outros jogos, já era para estar na frente do Palmeiras. Mas, cara, o time é muito inconstante, muito inconstante. E a gente viu ontem. E outra coisa, outro ponto. O Flamengo tem jogadores que tem que se livrar. A realidade é essa. O Carrascal é um enganador. O Luiz Araújo não está jogando nada. Ele fica muito tempo sem entrar em campo. Mas ontem foi uma vergonha, cara. A dupla Carrascal e Luiz Araújo foi uma vergonha. O Luiz Araújo pega a bola e faz igual o Zinho na época. O Zinho é craque, né? Foi craque. Mas da seleção brasileira, inclusive. Mas teve uma época que ele pegava a bola e girava para trás. Pegava a bola e o apelidaram de ceradeira. O Carrascal faz algumas coisas disso aí. Né? O Zinho, eu estou falando de época. Teve uma época que aconteceu isso, né? Principalmente na seleção, mas o Zinho jogou muita bola. O Carrascal não Carrascal não é nada na frente do Zinho. Mas então outra coisa, o Carrascal não é 10. O Carrascal nunca foi, eu repito sempre aqui, eu sou um cara que tento ver a questão dos jogadores. E quando vai passando, um a um, né? Quando vai passando o tempo, você vai vendo que o jogador não dá para aquilo. Carrascal não é substituto de Arrascaeta. Aliás, a diretoria do Flamengo erra muito, porque já tem pelo menos uns 5 anos ou mais, acho que desde quando o Arrascaeta chegou no Flamengo, que não tem um jogador 60% dele, 70% do que ele joga. Entendeu? Ele é gênio, mas ele se machuca muito, há muito tempo fora de campo. E na hora que a Arrascaeta se machuca, a gente toma ferro a isso aí. E ontem vimos mais claramente que não dá. O Léo Jardim errou na escalação ontem ao colocar Carrascal e Luiz Araújo. Tá? Na minha visão, tô ganhando de 2-1, tô na casa dos caras, jogamos muito contra o Grêmio, o time tá cansado, não sei o quê. Galera, fecha o meio campo. Quem tinha que entrar no lugar do Carrascal era o Nico de la Cruz ou o Saúl. Para manter a posse de bola, o Flamengo não tinha ontem do jeito que deveria ter, não tinha passe de profundidade para poder fazer o gol. Os caras estavam fechados, mas o Flamengo não via alternativa. E aí a gente vai para os números. O Flamengo chutou em gol 27 vezes. Se somar tudo contra o outro jogo que o Flamengo teve, se eu não me engano foi contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Que o Flamengo fez 1-0 só, se somar, dá 40 e poucos, quase 40, entendeu? Chutes a gol, e fez um gol lá, e ontem não fez nenhum, não conseguiu fazer gol no Vitória da Bahia. Então por isso que eu falo que o Flamengo ficou sem alternativa. E não adiantou o Leonardo Jardim substituir tardiamente aquele bando de cara, né? Botar um bando de jogador, colocar o Varela no lugar
do Alexandro tendo Ayrton Lucas no banco. Vai entender isso. Como é que fica a situação do Ayrton Lucas se o Varela é colocado na posição dele invertido, porque ele é lateral direito. Esse é um fato, entendeu? Por que o Pedro não entrou de titular? É um outro fato. Então olha quantas coisas eu estou te apontando aqui de erros. Outra coisa cruzamento na área. A gente cruzou quase 40 bolas na área ontem. Isso não é Flamengo. Isso é um time limitado que não tem alternativa de penetração na área dos caras. E quando está na linha da grande área, não chuta de jeito nenhum. E quando chuta, faz aquela merda que o Pedro fez ontem, que jogou 15 minutos só, hein? Faz aquela merda que o Pedro fez ontem, dentro da grande área, dá um peteleco na mão do goleiro dele. Um peteleco, porque bate de chapa, entendeu? Tá aí um outro ponto, quer dizer, são vários pontos. Um outro ponto, uma coisa puxa a outra na minha memória aqui. Flamengo todo mundo acha ali que é craque. Todo mundo acha que é craque. Que pode bater de chapa, de trivela. Você viu o Carrascal? Né? O Plata, muitas vezes. O Lino, muitas vezes. Aliás, o Lino é outro cara também, que foi contratado a peso de ouro para arregaçar do lado esquerdo, entrar driblando, fazer, provocar pênalti, cruzar a bola na área, bater para trás, e não faz isso. Então é uma sucessão de erros. E na minha visão, o erro parte do Leonardo Jardim, sim. Ontem tivemos que, na live de pós-jogo, dizer exatamente o que aconteceu. Ele tomou um nó tático do Jair Ventura no Vitória. E o Vitória mereceu e muito vencer o jogo. Entendeu? Então, olha a quantidade de coisa que eu te apresentei agora. O elenco do Flamengo, muita gente participou do jogo contra o Grêmio. A maioria estava em campo ou entrou depois. O Pedro não foi titular. O Varela não foi titular. O Léo Ortiz tinha que ser o titular. Tinha que entrar com o time principal para ganhar esta vaga. E pasmem, não sei se você já sabe, mas é a pior campanha do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado sem chegar nas oitavas de final. Então, quer dizer, olha a quantidade de coisa. Pensa só um pouquinho, galera. Pensa só um pouquinho. Não fica pensando só, o Rossi frangou. Cara, não foi isso que aconteceu. O que não podia era o Rossi ter que intervir numa bola, né, para tirar da cabeça do atacante. E a segunda coisa que não pode acontecer é um zagueiro sozinho na área dar uma virada de bola em cima do Flamengo olhando. Então é um time displicente, relaxado, que entrou ontem em campo. É isso. Pode chegar no próximo jogo aí, não me recordo agora. O Flamengo pega o Atlético Paranaense no final de semana. Até ontem falei que acho que ela achava que era Estudiantes, mas parece que é o Atlético Paranaense lá na casa deles, lá no tapetinho, né? Na grama de plástico. Pois é um outro problema. O Flamengo tem uma sequência de jogos difíceis e o jogo de ontem era um jogo difícil a ser encarado com seriedade, com o time principal ao máximo que pudesse. E não foi isso que vimos. Novamente, Bruno Henrique de centroavante, cara. Olha a quantidade de erro que eu tô te apontando aqui, cara. Olha a quantidade de erro que eu tô te apontando aqui. Meio campo, existem caras no Flamengo que não podem mais jogar no Flamengo. Se eu sou presidente, eu dou-lhe um esporro. Mas tinha que dar um esporro ontem. Sabe? Ontem. Tinha que estar lá ontem dando um esporro. Nem que seja online. Reunir a galera e dar um esporro. E apontar nomes. Porque Carrascal, Luiz Araújo, né? O próprio... foi quem ontem, cara? O próprio Bruno Henrique mesmo, né? Que embora tá jogando fora de posição sempre, né? O próprio Lino, né? Não jogou nada, né? Então nós tivemos muitas falhas. Falha do técnico, falha dos jogadores, falta de objetividade, falta de postura. O Flamengo não se postou como um time a ganhar a vaga. Então, tem que bater palma para Vitória. Hoje tem que bater palma para Vitória.
porque a gente teve um Flamengo insignificante. Flamengo insignificante ontem e mereceu perder a vaga para o Vitória. Agora a gente pensar para frente, né? Aqui eu tava vendo, ó, uma questão do Danilo, cara. No jornal Lance fala assim, ó, Danilo vê massacre do Flamengo contra o Vitória, mas destaca, pecamos nas finalizações. Cara, não pecamos nas finalizações, nós não finalizamos. O Flamengo foi muito mal, não conseguiu fazer um golzinho no Vitória. Torcedores, jogadores e até mesmo o técnico do Leonardo Jardim apontam que a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil passa diretamente pela falta de eficácia no ataque. Após a derrota por 2-0 para o Vitória no Barradão, em Salvador, o zagueiro Danilo, titular da partida, afirmou que a equipe carioca massacrou o adversário, mas pecou na decisão. O nó tático que o Jair Ventura deu no Léo Jardim foi de dar tapa na cara, meu amigo. Tapa na cara, porque o time do Flamengo não se entendeu. Finalizou pra cacete, mas não jogou bem, não. Na minha visão, não jogou bem. Finalizou, teve acesso, não sei o que, mas não conseguiu concluir. E não era dia do Flamengo mesmo. Aí tá assim, ó. A Copa do Brasil era o objetivo da temporada. Obviamente, uma derrota chateia bastante, principalmente em um elenco que foi montado para vencer tudo o que disputa. O jogo foi bem claro, o Flamengo teve a obrigação de assumir a partida, criou as finalizações e pressionou o tempo todo. Cruzando bola na área, Danilo. Só cruzando bola na área, Danilo. Entendeu? Sofremos 2 gols, o primeiro com muito mérito do Eric, um golaço, diga-se de passagem, e o segundo com uma falha coletiva nossa. Depois disso, ficou difícil. O Vitória baixou as linhas e se entregou em campo. E nós pecamos nas finalizações para furar o bloqueio deles. Fizemos a partida importante. Massacramos o adversário o tempo todo. Mas hoje não era o nosso dia. Não era por incompetência, filho. Não era por incompetência. Porque o Flamengo está mostrando incompetência em definir partidas. E está pecando por isso. E a gente começa a ficar preocupado com o restante da temporada. Não sei responder, sinceramente. A gente trabalha toda a parte do jogo, construção, defesa e finalização. Tivemos as ocasiões, em outros jogos conseguimos marcar, mas esse quesito precisa de atenção, porque vai fazer diferença nas competições daqui para frente. A má pontaria prejudicou bastante e estamos conscientes disso. A responsabilidade é de todos. Os defensores também tiveram chances pelo alto. Léo Pereira perdeu 2 gols sozinho na cabeçada, cabeceando errado 2 vezes por cima do gol, entendeu? Foi patético. Pedro deu um peteleco atrasando a bola pro goleiro. Carrascal foi o único chute perigoso, foi do Carrascal no primeiro tempo, no ângulo que o goleiro defendeu. De resto, foi só balela. Fica o aprendizado, precisamos ser mais letais. Sofremos 2 gols e temos que analisar nosso posicionamento defensivo, mas a responsabilidade pelos gols marcados é dividida entre toda a equipe, completou o zagueiro. Na verdade, ó, tá aqui, ó, contra o Vitória, o Flamengo finalizou 26 vezes, mas apenas 7 chutes foram no alvo. O problema, entanto, não é recente. Nas últimas partidas, a equipe do Leonardo Jardim dominou os adversários em volume de jogo, como definiu Danilo, em massacre, porém ficou restrito ao aspecto quantitativo, longe da precisão necessária. É isso aí. É exatamente isso. O Flamengo não tem competência para empurrar a bola para a rede e ainda mais sem o Pedro em campo, porque ele vacila, mas no segundo, no terceiro lance ele põe para dentro e faltou isso. Galera, tá aí tudo entregue que eu queria falar para vocês, que eu falei ontem, boa parte, na live de pós-jogo, mas depois assistindo os comentários e tal, das pessoas que eu acompanho, eu falei, porra, cara, tem que fazer um vídeo para falar sobre isso de novo, porque é uma coisa realmente vergonhosa o que o Flamengo fez ontem, vergonhosa. Pior campanha do Flamengo na Copa do Brasil de todos os tempos, desde quando foi criada, saindo antes das oitavas de final para o Vitória da Bahia, que a gente sabe que é um time aplicado, dedicado, bem arrumadinho, mas não é longe, passar longe do Flamengo, que tinha obrigação de passar. Não passou por quê? Falta de pele rubro-negra, falta de sangue, de raça, de vontade, de determinação, de chute a gol, sabe, de gana. O Flamengo não demonstrou isso ontem. Jardim, me perdoe, mas o Flamengo não foi aquilo que você disse na sua coletiva. Tá certo, galera? Aproveitando aqui para pedir para passar lá
no canal Flamengão News. Tem lá a coletiva na íntegra do Leonardo Jardim. Diz se você concorda ou não. Comente aqui neste vídeo que é importante pra gente. Se inscreve, dá aquele like. O like é muito importante, grandão assim, ó, neste vídeo pra gente conseguir fazer crescer o canal e chegar sempre notícias pra vocês. Beleza, galera? É isso. Flamengo eliminado mais uma vez de uma forma idiota, com um time ridículo, jogando nada, olhando o posicionamento do Vitória sem alternativa para penetrar, cruzando 300 bolas na área, esperando que alguém cabeceie para dentro. Tivemos duas com o Léo Pereira, que vacilou, mas é isso, as coisas não acontecem assim não, cara. Tem que jogar muito futebol ainda, beleza? Tá certo, galera? Valeu, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like nervosão neste vídeo, que é importante pra gente. Falei pra cacete, mas o coração rubro-negro continua aqui firme, pensando positivamente, que é a ideia do canal, sempre positivo, mas muito puto da vida com o joguinho que o Flamengo fez ontem e mereceu perder, tá certo? Valeu, fui.